Esse aqui é um caso interessante, então, de síndrome de Marfan. Estão vendo aí? Estão vendo minha tela? Sim. 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 Paciente de 35 anos, masculino, com cristalino subluxado superiormente no olho esquerdo e a idade de 20 a 80. Tá? E diagnóstico de síndrome de Marfan. O outro olho já tinha prótese ocular devido a trauma na infância. Uma escavação 0,7, tratamento para glaucoma, e a biometria falava de uma lente mais 4, tá? E mapeamento de retina sem alterações na periferia. Então, paciente de 35 anos com uma fã desse aí que vocês viram na imagem e olho único, tá? Então, é um caso realmente difícil, perigoso, que a gente fica olhando e falando, bom, por onde que eu começo, né? E essa é a cirurgia que eu tive, então, que enfrentar, tá? Então, como que a gente faz esse caso? Primeiro, tentar isolar o vitro, né? A gente sabe que vai subir um pouco de vitro aqui, é meio que impossível que não suba, mas a gente tenta isolar com o disco elástico ali para começar a cirurgia. E aí eu tenho que tentar começar a cápsula Rex, sabendo que eu vou fazer um pedacinho dela, depois eu vou colocar um gancho, né? Para poder puxar esse núcleo numa direção que eu consiga daí continuar a cápsula Rex para fazer mais um pouquinho, por aí vai, tá? Então aqui eu estou usando um gancho de íris, porque o gancho de cápsula, embora ele seja mais interessante nesses casos, eu não consigo ir tão longe assim com ele, né? Ele é mais parrudão, então eu não consigo fazer essa pega do jeito que eu fiz aí com o gancho de íris, tá? Então, nesse caso, meio que não tinha alternativa. A única alternativa seria usar uns 2 ou 3 de íris para puxar o cristalino para o lugar, um pouco mais para o lugar, para daí depois tentar colocar o de cápsula. Tá? Então, aqui já coloquei o segundo gancho, e aí eu tenho aí um cristalino um pouco mais tópico, né, para poder tentar fazer a cápsula Rex. Tá? Como paciente de 35 anos, é lógico que não era muito. O núcleo não era duro, né, era o núcleo mais mole, e aí eu consegui ali então tirar o núcleo, então, eu tentei o epinúcleo para trabalhar. Vejam que o gancho de cima ainda está bem posicionado, ainda está segurando a cápsula, tá? Mas o gancho de baixo já soltou, pela própria movimentação. Ele estava pegando a cápsula, né? Isso não é uma coisa muito simples, quando a gente coloca ele para puxar e tal. Você fala, você vai lá e coloca o gancho e puxa, mas não é tão fácil assim, tá? E às vezes ele solta mesmo. Então vejam que ali o de cima ainda está segurando, né, a cápsula, mas o de baixo já soltou. Eu estou ajudando com o rotador, né, a manter a cápsula na posição, mais ou menos, do jeito que dá. Ali eu já tinha recolocado, né, o gancho de baixo, tá vendo? Que ele está segurando a cápsula de novo. Eu tinha reposicionado ele. Só que a tensão é tanta com esses dois ganchos que acabou abrindo, né? Vejam que tem um V ali, ó, naquela região. Olha lá. E acabou abrindo a cápsula. A partir do momento, então, que essa cápsula abriu, todo o trabalho, ou seja, toda a ideia que eu tive aí, né, de tentar fazer uma cirurgia, que depois eu colocaria um Gore-Tex, segmento de anel, a lente dentro do saco capsular, etc. e tal, para amarrar esse saco capsular, eu perco, né, essa possibilidade, porque a partir do momento que esse saco não está mais íntegro, eu não posso confiar nele para fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de manobra, tá? Então, nessa situação, vou fazer o Yamane, né? Vou colocar essa lente, então, fixar ela com o Yamane na esclera, apesar do saco. Quer dizer, esse saco capsular já não serve mais para nada, né? Ele está ali só perturbando. Vejam que eu deveria ter tirado aquele gancho de baixo, ó, antes de começar o Yamane, porque a alça conseguiu passar pelo meio dele, ainda atrapalhou um pouco ali no Yamane, né? Ali eu usei uma pinça especial para Yamane também. Tem uma posição um pouco melhor assim para fazer, mas é só para quem faz bastante, né? Difícil comprar uma pinça só para isso. E hoje em dia eu nem uso muito mais ela, mas é um princípio interessante, assim, que a gente pega ela de frente, né, perpendicular à alça e facilita um pouco o trabalho. À medida que a gente vai acostumando, isso passa a não ser mais tão importante. E aí tem coisas que a gente aprende, viu o pessoal fazendo, falar, essa cápsula aí ela vai atrapalhar, então ela deve ser retirada e tal. E já vi muita gente mostrando isso em congresso, fazendo esse passo, falando, olha, para depois de você ter mais segurança que essa lente não vai sair do lugar e tal, então vamos retirar essa cápsula. E eu aprendi com esse caso, por isso que eu estou mostrando para vocês, que essa não é lá uma ideia muito brilhante, tá? Porque você está tirando essa cápsula e você está puxando, tracionando a base vítrea. Então, quando vocês virem isso por aí, as pessoas fazendo, questione se realmente isso é necessário naquele caso, se aquilo realmente
é interessante naquele caso, tá? Vocês sabem que a síndrome de Marfan já tem um risco maior de descolamento de retina, né? Então, após a cirurgia, a Lil estava centrada, câmera anterior formada, RCA leve, sem SIDO. Foi repetido o mapeamento 4 dias depois. Eu sempre mando para o retinólogo, né, para repetir, para fazer antes e para fazer depois. Antes do paciente retornar para a cidade de origem, que era em Mato Grosso, mapeamento sem alterações na periferia. E aí ele evoluiu com DR após 15 dias de cirurgia. Foi feita a vitrectomia lá em Cuiabá com boa evolução. Esse paciente terminou aí com 20/30, 20/40 de visão, e no olho único dele, graças a Deus. Mas eu estou mostrando esse caso por isso. Quer dizer, eu aprendi que essa ideia de realmente tracionar a cápsula, porque vai atrapalhar, vai ter que fazer IAG depois e tal, deixa a cápsula, né? É melhor. Porque pode ser que nada disso tivesse mudado se eu tivesse deixado essa cápsula, porque, de novo, esse paciente tem Marfan, então ele poderia muito bem ter o descolamento do mesmo jeito, né? Mas pode ser que essa ideia de retirar a cápsula realmente não seja muito boa, e hoje eu acredito que não é. Isso aqui é um device interessante, que é tipo uma âncora, né? É o ACE Anchor, e a gente infelizmente não tem no Brasil. Então, se eu tivesse esse device ali na mão, talvez eu tivesse conseguido, né, puxar a cápsula do jeito que mostra ali no vídeo, sem fazer aquela abertura, né, que eu acabei fazendo, usando ali só então os ganchos de íris, né, para fazer a tração. Tá? Não sei se o Pedro já está na área com a gente. Acho que ainda não. Pergunta sobre esse caso, gente? Professor, qual distância limbar o senhor usou pro caso? Esse gancho para a gente colocar? Não, não, a distância para o flange, né? A distância limbar Para o pro Yamane túnel. mesmo? Isso. Yamane 2 milímetros. Eu faço sempre com 2. Yamane é sempre 2 ou 2,5, né? A entrada principal realmente dela, da agulha na esclera, né? E eu costumo fazer com 2 mesmo. Esse ACE âncora, o senhor colocaria, no caso, se estivesse disponível, já no início da cirurgia, ali, depois da cápsula Rex, ou Durante a cápsula Rex, né? Porque você durante a não cápsula consegue Rex? fazer a cápsula Rex inteira sem colocar gancho. Né? Essa é a questão. Então, você começa ela e aí você já tem que colocar um gancho para tracionar o cristalino, daquele jeito que eu fiz. Porque se você não faz isso, você não consegue completar a cápsula Rex. Primeiro que ela está embaixo da íris ali, você não enxerga. Segundo, porque você tem que ter a tensão da cápsula, você vai puxando, você tem que ter uma contra-tensão nela. Quer dizer, você tem que ter uma força puxando ela para o outro lado, para você conseguir completar a cápsula Rex, senão não dá. Né? Mas nada, como acho que o Pedro não está com a gente ainda, vamos passar para as perguntas então da R3 e aí deixar a aula para o final. Tem alguém para apresentar perguntas hoje? Professor, hoje era o Guilherme, ele teve um imprevisto aqui, ele acabou de mandar pra gente. Ele me mandou aqui no WhatsApp, eu vou abrir as questões dele aqui, eu só vou abrir o computador Tá para a legal. gente já discutir, tudo bem? Tudo bem? Sim. Ô, professor, eu consegui entrar aqui no computador, eu vou compartilhar para o Guilherme. Tá legal.